Bom dia, meu nome é Giovana, sou estudante de Ciências Biológicas da UFRJ Macaé, no PEN, e vou lhes apresentar hoje os efeitos do excesso de metais pesados na fisiologia da planta aquática amazônica Isoetes gangue e potencial de fitoacumulação, trabalho orientado pela professora doutora Mirella Pupo Santos e Dr. Lucas Ribeiro. Bom, nós sabemos que diversos metais pesados são considerados micronutrientes essenciais para a saúde vegetal quando em doses adequadas, já que o crescimento e o desenvolvimento das plantas requer a absorção de vários íons inorgânicos pelas raízes. Alguns deles incluem os metais de transição ferro, cobre, manganês e zinco, essenciais em funções estruturais e fisiológicas nas células vegetais, como a fotossíntese e o metabolismo energético, através da atuação como cofatores enzimáticos e também como ligantes de metaloproteínas dos cloroplastos e da cadeia transportadora de elétrons. Mas quando biodisponíveis em altas concentrações, esses mesmos elementos podem se tornar fatores limitantes, afetar a homeostase celular e se tornar tóxicos, podendo causar danos irreversíveis decorrentes do estresse oxidativo pela produção de espécies reativas de oxigênio. Esse cenário pode impactar, por exemplo, a fotossíntese e as trocas gasosas, além de provocar inativação e desnaturação de várias proteínas e enzimas. Em um estágio mais avançado, pode ocorrer o que chamamos de peroxidação lipídica, em que os radicais livres atacam os lipídios das membranas, principalmente ácidos graxos pós-poliinsaturados. Além disso, pode ocorrer a diminuição da produção de pigmentos fotossintéticos, consequentemente, a diminuição no rendimento quântico do fotossistema 2. Esse cenário desencadeia diversas mudanças fisiológicas e a sinalização para uma série de vias de defesa antioxidante que envolvem diversos compartimentos celulares, como mostra a imagem ao lado. Um exemplo são os antioxidantes não enzimáticos, como a prolina, que tem sido relatada como agente quelante de metais. Se por um lado algumas regiões têm solos com altas concentrações de metais em decorrência da contaminação por atividades humanas, alguns tipos de solo, por outro lado, naturalmente têm altos teores de metais pesados. As áreas úmidas, por exemplo, geralmente contêm mais ferro biodisponível, então as plantas dessas regiões provavelmente tiveram que adotar diferentes estratégias e adaptações fisiológicas para lidar com altos níveis de ferro solúvel. Um exemplo de espécie que vive nessas condições é a Isoetes gangue, uma planta aquática endêmica presente na Floresta Nacional da Serra dos Carajás, no Pará, onde são naturalmente encontradas altas concentrações de ferro no solo em decorrência dos afloramentos ferruginosos associados à canga, como mostra a tabela 1. Essa espécie é atualmente classificada como criticamente ameaçada, segundo a lista vermelha da IUCN, e uma das estratégias para manter as populações é a conservação ex situ através do cultivo protegido. Estudos recentes verificaram elevados teores de ferro nas folhas dessa espécie, o que indica seu potencial em acumular ferro e em ser considerado uma espécie metalófita, como mostra a tabela 2. Portanto, seria interessante explorar as estratégias de proteção e desintoxicação da espécie por meio de suas respostas fisiológicas, de forma a verificar os efeitos dos metais no cultivo ex situ. Então, o objetivo do trabalho foi testar o efeito do excesso de 4 metais pesados selecionados, cobre, ferro, manganês e zinco, sobre o cultivo de Isoetes gangue e compreender seus mecanismos de desintoxicação por meio de respostas fisiológicas e potencial de fitoacumulação. As plantas utilizadas nesse experimento foram coletadas na Floresta Nacional de Carajás a partir da licença do ICMBio e posteriormente foram transportadas ao Instituto no PEN em Macaé, onde foram cultivadas em estufa. Inicialmente, foi feito um ensaio-teste com 2 doses contrastantes por metal, para verificar o grau de tolerância das plantas ao cultivo com altas concentrações dos metais selecionados. Após a escolha das concentrações finais utilizadas, novas plantas foram aclimatadas por pelo menos um mês em caixas de 140 litros, contendo substrato orgânico e areia, sendo totalmente cobertas com água. Cada caixa foi composta por 8 plantas igualmente homogeneizadas quanto ao tamanho e volume. As plantas foram então submetidas aos seguintes tratamentos, compostos por 2 caixas: sulfato de ferro na concentração de 250 mg por litro, sulfato de cobre na concentração de 100 mg por litro, sulfato de manganês na concentração de 55 mg por litro e sulfato de zinco a 65 mg por litro. Após 15 e 45 dias, foram coletados dados referentes à fluorescência da clorofila A, através de um fluorômetro de pulso modulado subaquático, o DIVIM-PAN. Também foi feita a coleta da biomassa fresca e foram avaliados dados biométricos como o número de folhas, comprimento e também a taxa de sobrevivência e fertilidade das plantas.
A biomassa seca foi obtida através da secagem em estufa de circulação forçada a 65 graus Celsius por 72 horas para as análises de fitoacumulação. No entanto, não foi possível obter esses resultados. Para explorar as respostas antioxidantes das oites ao cultivo de metais, as folhas foram avaliadas quanto ao conteúdo de clorofila A, B e de carotenoides extraídos, e também quanto ao teor de prolina. Além disso, foi feito um protocolo de extração para medir a capacidade antioxidante total por meio da reação com ácido ascórbico. Por fim, o nível de peroxidação lipídica foi avaliado através da extração e análise da concentração de malonaldeído. As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prisma com o uso da OneWay ANOVA e testes de Duné. A figura 1 mostra o ensaio-teste realizado com contraste entre doses altas e baixas de cada um dos metais, escolhidas com base na literatura e em órgãos ambientais. Como as plantas foram capazes de tolerar o cultivo, as concentrações abaixo foram escolhidas como padrão. A nível de comparação, esses valores estão muito acima do que é indicado para irrigação de plantas segundo a resolução 396 do CONAMA, como mostra a tabela 3, e acima do que é encontrado dissolvido em água na lagoa, como mostrava a tabela 1. A figura 3 mostra a comparação visual entre os tratamentos e o controle após 45 dias de cultivo com os metais pesados. Foi possível visualizar que as plantas tratadas com 100 mg por litro de cobre foram as que tiveram maiores danos físicos. Os tratamentos com ferro, manganês e zinco foram os que tiveram plantas visualmente mais saudáveis. No entanto, a coloração das folhas tratadas com manganês apresentou um aspecto bem mais escurecido. Também verificamos a deposição de uma coloração avermelhada na base das folhas das plantas tratadas com ferro. Isso pode ser um indicativo do acúmulo desse íon nessa região. A figura 4 mostra a determinação da taxa de sobrevivência em A e os resultados das avaliações biométricas nos gráficos B e C. Em A é possível observar uma maior mortalidade no tratamento com cobre, com 75% de sobrevivência das plantas, enquanto a maior taxa ocorreu nas plantas tratadas com ferro e zinco, com 100% de sobrevivência das plantas. Já o controle e o manganês tiveram 95% de sobrevivência. Em B, nós temos a comparação entre o tamanho da maior folha em centímetro. Como resultado, temos que o comprimento médio das folhas foi significativamente maior nas plantas tratadas com manganês e zinco em relação ao controle. Em C, também observamos que, em relação ao número de folhas, as plantas tratadas com ferro, manganês e zinco tiveram mais folhas por planta do que o controle. A figura 5 mostra a determinação da porcentagem de plantas férteis por tratamento em A e a comparação entre os valores da biomassa fresca em grama em B. A maior taxa de fertilidade foi encontrada nos tratamentos de ferro, manganês e zinco. A figura 6 mostra a comparação entre a maturação desses esporângios. Podemos observar que eles são mais desenvolvidos nos tratamentos com ferro, manganês e zinco, em comparação com o controle e o cobre. Em D, observamos que as plantas tratadas com ferro, manganês e zinco tiveram uma biomassa significativamente maior em relação ao controle e ao cobre, que não tiveram diferenças entre si. A figura 7 mostra os resultados referentes à fluorescência da clorofila, de A a C após 15 dias de cultivo e de D a F após 45 dias. Em A e D temos o rendimento quântico efetivo, ou yield, que é o indicativo da quantidade de luz que, ao entrar e ser absorvida pela clorofila, é direcionada ao fotossistema 2 para os processos fotossintéticos. Em B e E, temos o rendimento quântico potencial do fotossistema 2, ou razão FVFN, uma estimativa da eficiência máxima da atividade fotoquímica do fotossistema 2. Essa medida é feita após a aclimatação das folhas no escuro por pelo menos 30 minutos e tem sido utilizada para detectar perturbações causadas pelo estresse abiótico, como o estresse por metais, uma vez que a diminuição desses valores pode indicar um distúrbio no aparato fotossintético. Em C e F, temos os valores da taxa de transporte de elétrons, ou ETR, que nos dá um indicativo do nível de energia que está sendo canalizada à membrana tilacoide dos cloroplastos após a exposição à luz. A eficiência quântica efetiva e potencial do fotossistema, assim como a taxa de transporte de elétrons, não foram significativamente afetadas pela presença dos 4 metais nessas concentrações em comparação com o controle. Esses resultados eram esperados porque os experimentos com essa espécie têm demonstrado um pequeno impacto das condições de estresse na estabilidade da molécula de clorofila. Portanto, em relação ao fotossistema e à energia canalizada para as reações de luz, a espécie não foi afetada pelo excesso dos 4 metais.
Esse resultado também é consistente com alguns artigos na literatura, que não tiveram o rendimento da fotossíntese afetado pela exposição a metais pesados, como trabalhos de Fahrenheit e colaboradores em 2009. A figura 8 mostra o teor de prolina em A, expresso em nanomol por miligrama, e em B a concentração de MDA em micromolar. O teor de prolina foi significativamente maior nas amostras expostas ao cobre, zinco e manganês em relação ao controle, sendo cerca de 2 vezes maior para o cobre e zinco e 2,5 vezes maior para as plantas tratadas com manganês. A prolina é um aminoácido produzido nas plantas em resposta ao estresse por metais, para atuar como um composto protetor nas células frente ao dano celular e estresse osmótico. Por esse motivo, pode ter se acumulado mais nesses tratamentos. A concentração de MDA foi utilizada aqui como uma medida indireta para o nível de peroxidação lipídica, já que o malonaldeído é um dos produtos dessa oxidação de ácidos graxos. Nesse experimento, observamos que não houve diferença significativa dos tratamentos com metais em relação ao controle. Portanto, isso indica para nós um provável cenário de equilíbrio entre o nível de compostos oxidativos e de antioxidantes, ou seja, a defesa antioxidante provavelmente impediu um cenário mais avançado de estresse oxidativo. A figura 9 mostra o conteúdo de clorofila A em miligrama de massa fresca em A, o conteúdo de clorofila B em miligrama de massa fresca em B e o conteúdo de carotenoides em micromol de massa fresca em C. Em relação à clorofila A e carotenoides, não houve diferença significativa dos tratamentos em comparação com o controle. Portanto, a produção desses pigmentos não foi afetada pelo excesso de metais pesados nas concentrações avaliadas. No entanto, o conteúdo de clorofila B foi estatisticamente maior nas plantas tratadas com manganês após 45 dias de cultivo. Isso pode explicar a coloração escurecida nas folhas, já que a clorofila B absorve mais comprimentos de onda azuis, dando um tom mais escuro de verde quanto mais acumulada nos cloroplastos. Por fim, a figura 10 mostra o gráfico da capacidade antioxidante total em porcentagem, análise feita referente ao conteúdo de ácido ascórbico oxidado. Os resultados mostraram que as plantas tratadas com cobre a 100 mg por litro tiveram uma capacidade antioxidante menos significativa, o que pode explicar em parte os efeitos visuais de danos causados por esse tratamento. Foram observados maiores danos nas plantas expostas à concentração de 100 mg por litro de sulfato de cobre, o que pode estar relacionado à menor capacidade antioxidante desse tratamento. A prolina pode atuar como um composto protetor ao estresse oxidativo em Zoetis-Kang, mas pode não ter sido suficiente para diminuir os danos causados pelo cobre, que em excesso pode se tornar tóxico, causando, entre outros sintomas, o comprometimento da atividade fotossintética. O rendimento do fotossistema 2 e a produção de pigmentos fotossintéticos não foram negativamente afetados pela exposição aos metais nas concentrações descritas. O efeito positivo visualizado nos tratamentos com ferro, zinco e manganês pode ser explicado devido à importante atuação destes íons na fisiologia vegetal. O ferro, por exemplo, é um constituinte de citocromos e é importante para a produção da ferrodoxina e composição do fotossistema 2. Já o zinco está envolvido na estabilidade de proteínas nos cloroplastos e na atuação de enzimas importantes para a fotossíntese. O manganês, por sua vez, é necessário para formar a região que catalisa o processo de oxidação da água no fotossistema 2. A Zoetis-Kang se mostrou tolerante ao cultivo com metais pesados nas concentrações utilizadas e no tempo de experimento descrito, mostrando seu potencial como espécie metalófita. Estes resultados podem favorecer e potencializar o cultivo protegido da espécie, contribuindo para os esforços de conservação in situ. Como ainda não foi possível verificar o nível de metais nas folhas e raízes de Zoetis, temos como próximos passos analisar esses dados de fitoacumulação e verificar a expressão gênica de genes relacionados ao transporte e tolerância aos metais selecionados. Gostaria de agradecer à Fundação Competec e à Vale pelo financiamento do projeto e o apoio do Grupo de Pesquisa em Ecofisiologia e Produção Vegetal, além do NUPEM e da UFRJ. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção.